isso, gente, eu devorei esse livro em menos de 2 dias, porque eu não conseguia largar essa história. Na verdade, essas histórias. Oi, gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra recomendar pra vocês uma das minhas últimas leituras que me deixaram vidrada. Um livro que eu acho que tem altas chances de agradar a galera que me acompanha aqui e que, o melhor de tudo, está disponível no Kindle Unlimited. Eu li pela versão física, porém ele também está disponível no Kindle Unlimited, então você já pode começar a ler hoje. Agora, antes eu quero te fazer uma pergunta. Quem nunca pensou sobre o fim do mundo? Eu não sei vocês, mas eu nos últimos anos, gente, assim, pra mim parece que o fim do mundo tá cada vez mais perto, entendeu? Porque assim, quando não é mudança climática com, temperaturas extremas ou eventos, desastrosos com enchente, terremoto, furacão, teve há pouco tempo mais uma pandemia, guerra em vários lugares do mundo. Assim, são várias as opções, possibilidades que a gente pode imaginar aí de fim de mundo. E o livro que eu li, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre as possibilidades de fim de mundo, em uma leitura de ficção científica que vai te trazer essas diferentes possibilidades, né? Algumas possibilidades que você provavelmente aí no seu imaginário, já pensou, como por exemplo, a própria pandemia ou outras epidemias que podem surgir por aí, desastres ambientais, invasões alienígenas, A gente já teve várias histórias, tanto na literatura quanto no cinema, que trazem, esse imaginário do fim do mundo, e a nossa própria vivência, eu acho, nos últimos anos aí, faz a gente também refletir um pouco sobre isso, sobre o que pode ser do futuro da humanidade, caso algum evento muito grave, muito grandioso venha a acontecer com a gente, O que vai acontecer? Será que a gente vai conseguir se adaptar? A gente vai conseguir sobreviver? A gente vai ser extinto de uma vez? O que vai acontecer? O livro que eu li há pouco tempo fala justamente sobre essas diferentes possibilidades de fim de mundo e sobre o que pode ser que aconteça com a humanidade caso algum evento desses aconteça. E eu estou falando de Os Sete Apocalipses, do Rafael Becker. Quero começar, gente, falando sobre essa capa, que eu acho muito legal, muito bonita. Traz toda essa visão de ficção científica, A gente tem aqui pessoas vestidas com aquelas, tipo, sei lá, aqueles macacões pra mexer com substâncias químicas nocivas, tóxicas, enfim, olhando aqui pra uma fogueira, Então é bem a vibe que você vai encontrar nessa leitura, que vai trazer aqui 7 pequenas histórias. São tipo contos, uns mais longos do que outros, mas são histórias bastante curtas, com diferentes possibilidades de fim de mundo. 7 diferentes possibilidades. E eu já quero começar dizendo que a primeiríssima história desse livro, que se chama Um Osso para o Sr. Hassel, já foi, assim, pra mim uma coisa muito surpreendente, porque o autor traz uma história, e pelo menos eu achei bastante diferente, bastante criativa. A gente tem a história sendo narrada a partir da perspectiva de um animal doméstico. E aí você vai lendo essa história, que é a história do Hassel, que é quem tá contando, sobre sua vida, sobre, o que a gente vai entendendo pela visão dele, o que tá acontecendo ali na vida desse animal doméstico. E a gente vai entendendo com o passar da leitura que esse animal doméstico, na verdade, é um ser humano. E a gente vai ao longo também dessa leitura tentando entender como que o ser humano chegou, como que esse ser humano chegou ao ponto de ser um animal doméstico, e quem seria o seu domesticador, quem seria o seu dono. E é com o passar da leitura que a gente vai entendendo como que ele chegou nesse ponto e como que ele não é um caso isolado. E eu já achei essa história, assim, muito... Eu não posso falar muito, é claro, porque a gente tá falando de um conto, Se eu falo muito, eu acabo entregando a história. Mas esse já foi um conto que já me pegou total de surpresa, porque eu não esperava que o autor fosse trazer o que ele trouxe aqui, e eu achei bastante criativo, eu gostei bastante da forma como ele construiu essa primeira história, como ele vai aos poucos trazendo, pequenas revelações ao longo da leitura, que vai te prendendo, em cada momento da história, e que você vai ler super rápido, porque afinal de contas é um conto, Ele tem pouco menos de 30 páginas, nem isso, gente, é muito curto mesmo. E é uma história que, embora seja curta, não deixa de ser surpreendente, não deixa de te deixar presa e, querendo saber o que aconteceu e o que vai acontecer com esse personagem, Qual vai ser o destino deles. Então acho que isso é uma das grandes curiosidades que a gente tem quando se trata de ficção científica, é entender como o ser humano chegou naquele ponto, o que ele poderia ter feito de diferente, se é que existe alguma coisa que dava pra ser feito de diferente, e como que ele vai se adaptar e viver com essa nova realidade a partir de então, Eu acho que essa é uma das grandes questões dentro da ficção científica que pelo menos me deixam muito intrigada. Aí a gente tem o segundo conto, que é um pouquinho maior, que se chama Que Vírus. E aqui de novo a gente tem uma ideia muito criativa do Rafael Becker, que foi trazer essa ideia de um vírus, que é uma coisa que pra nós aqui em 2024 a ideia é um pouco próxima, uma questão que a gente viveu há pouco tempo. Então ele traz essa questão desse vírus, porém é um vírus que ele age de uma forma muito peculiar, e essa peculiaridade não tem necessariamente a ver com os sintomas físicos que as pessoas vão ter, mas é com o que o vírus faz com que essas pessoas fazem. Eu tô aqui pisando em ovos porque eu não quero ficar falando muito, obviamente, mais uma vez, porque a gente tá falando de um conto, Mas basicamente é um vírus que ele é sem querer criado, tá?
só dizendo assim, né? Mas basicamente a gente tá falando de um vírus que ele surge de uma maneira inesperada e o que ele faz com as pessoas também é de uma forma inesperada, né? É uma coisa muito inesperada. E é aos poucos que a gente vai entendendo como esse vírus surgiu, o que ele causa nas pessoas, e a gente vai ter também aqui um outro elemento muito fascinante dentro da ficção científica, que é a viagem no tempo. Como eu falei, a gente tá falando de um conto, né, uma história curta, então a gente não tem muita profundidade, assim, em questões, por exemplo, assim, de paradoxos temporais, sabe? Umas questões, assim, que envolvem viagem no tempo e que a gente pode ver, né, sendo mais trabalhado em histórias mais longas. Porém, aqui, o autor traz de uma forma bastante curta, direta e muito envolvente, uma ideia muito intrigante envolvendo a viagem no tempo e envolvendo esse vírus de uma forma que você vai querer ficar preso até o final da história. Você vai querer entender qual vai ser o desfecho disso. Em muitos casos, né, falando aqui de diferentes finais desses contos aqui, em muitos casos o final pode não ser algo que você está esperando, pode ser uma coisa que você não imaginou. Então aqui também a gente tem mais uma coisa muito incrível de cada uma dessas histórias, né, porque tudo é muito improvável. Pelo menos eu senti que as histórias que eu li desse livro foram todas muito improváveis, sabe? Assim, foram coisas que eu pelo menos não imaginava. Tem um outro, que é o terceiro conto, que é o mais longo de todos, que é uma coisa também que me deixou muito... Sei lá, eu fiquei muito surpresa. A palavra que vai resumir pra mim, eu acho, a leitura desse livro é surpresa. Eu fiquei muito surpresa com todas essas histórias. O terceiro conto é um que se chama Aquilo que Aconteceu em Marte Vai Acontecer Aqui Também. Então aqui a gente vai ter uma história de exploração espacial. Vamos acompanhar aí, né, um grupo de pessoas que estão indo para Marte para poder fazer uma exploração por lá e trazer amostras aqui pro planeta Terra, enfim, né, para fazerem estudos. Tudo leva a crer que foi encontrado, né, em Marte, uma espécie de, sei lá, parece uma cidade, mas eles não sabem entender exatamente o que é, mas é uma construção, uma coisa muito grande que, ao que tudo indica, né, seria feito de algum metal, e tudo isso estaria soterrado, né, no solo de Marte. Então, a exploração que eles vão fazer leva muito em consideração isso, né? Isso que eles querem cavar para poder encontrar. Então os seres humanos fazem essa viagem para Marte, estão lá cavando, explorando, né, para ver o que eles vão encontrar. A ideia é trazer um pedaço, né, dessa substância, esse metal que tá enfiado lá embaixo, para que façam esses estudos aqui no planeta Terra e consigam, né, entender um pouco mais sobre a vida em outro planeta, se é que existiu em algum momento vida em Marte, né? Então a história parte desse princípio. Só que acontece que eles vão acabar encontrando também uma substância que tá envolta, né, dessa espécie de metal, e eles acabam trazendo também essa substância para fazerem análises aqui no planeta. E podemos dizer que é a partir da interação do ser humano com essas substâncias aqui no planeta Terra, e podemos dizer que coisas vão começar a acontecer depois que essas substâncias chegam aqui no planeta Terra, e daí o título do conto tem um pouco a ver, né, com o que a gente vê acontecendo no planeta Terra, né? Aquilo que aconteceu em Marte vai acontecer aqui também. Então a gente tem mais uma história aí, né, que vai brincar com esse imaginário de fim de mundo com relação a questões extraterrestres, né? Coisas que vieram de fora do planeta Terra pra cá, enfim. É muito criativa a forma como essa história vai se desenvolvendo, como isso começa e como vai se desenvolvendo também e como termina. É aquele tipo de história que você vai lendo e vai ficando até um pouco sem ar, assim, porque são coisas que vão acontecendo e você realmente não consegue enxergar uma solução pra aquilo, sabe? E quem sabe, talvez nenhuma pessoa na face da Terra, nem mesmo os cientistas, estariam preparados para algo nesse sentido, como a gente vê acontecendo nesse conto, né? Caso acontecesse alguma coisa assim na vida real, muito difícil, eu acho, né, que, enfim, até mesmo os cientistas estivessem preparados para algo nesse sentido. E esse, inclusive, é o conto mais longo do livro, tá? É o conto de número 3, ele é uma história um pouco mais longa, porque o autor vai tomar um tempo mais ali para desenvolver algumas questões, né, que tem a ver com o que ele quer trazer aqui nessa história de uma forma muito criativa e muito envolvente também. O quarto conto se chama O Grande Pai, e é uma história que vai envolver a interação humana com inteligências artificiais, né, enfim, com máquinas. E esse também eu acho que é um outro tema que também tá muito em alta ultimamente, principalmente com o surgimento da inteligência artificial e o avanço dessa tecnologia, e como a gente também não tem muita... Assim, não dá pra prever muito qual vai ser a forma como o ser humano vai interagir com essas inteligências com o passar dos anos, porque, assim, a tendência é que essas inteligências, né, fiquem cada vez mais... Assim, porque a tendência é que essas inteligências fiquem cada vez mais refinadas, e é uma ideia que inclusive assusta muitas pessoas. Eu particularmente sou muito aterrorizada com essa ideia, mas aqui
autor vai trazer uma história também envolvendo, né, essa interação do ser humano com a máquina. Nesse caso aqui particularmente, né, é um conto também bastante curto, que eu achei até bastante interessante, mas confesso que de todos, assim, foi o que eu achei que me prendeu menos, assim, foi o que menos me envolveu na história, mas ainda assim é uma história muito interessante. O conto seguinte, que é o A Singularidade, também vai trabalhar esse tema, né, da inteligência artificial, mas de um jeito, gente, aterrorizante, assim. Esse eu fiquei vidrada desde o começo, porque a gente vai conhecer a história de um experimento científico que está sendo feito com um polvo, sabe? Um polvo, o polvo, sabe? O bicho. Esse polvo está sendo mantido dentro de uma espécie de aquário, né? Estão sendo feitos alguns estudos porque o polvo é um animal muito inteligente, né? Tem várias respostas ali a diversos estímulos e tem um estudo específico que está tentando fazer uma conexão da inteligência do polvo com a inteligência artificial que foi criada, né, através de um computador. Então, basicamente, a gente tem a conexão desses dois elementos, né, desse animal com essa inteligência artificial, e a gente vê que isso vai dar certo, né? E é uma única mulher, uma cientista, que chega num dia lá no seu laboratório para poder começar o seu dia de trabalho, e ela vai ver que o polvo está respondendo, e não somente respondendo, a inteligência dele, assim, ficou tão avançada durante a noite, tipo assim, em pouco tempo, ele foi, sabe, a inteligência artificial foi pegando informações por toda a internet e, assim, se expandindo. E é muito interessante, inclusive, essa analogia que é feita com a questão do polvo, né, porque o polvo, ele é um animal que tem muitos tentáculos, né, que consegue se espalhar para vários lugares, e exatamente isso acontece com a internet e com a inteligência artificial atrelada à internet, né, através das conexões, dos satélites, né, da tecnologia mesmo. Uma inteligência artificial consegue alcançar diferentes lugares, consegue alcançar o globo inteiro, sabe? Então, basicamente, ela vai fazer, de certa forma, uma fusão com essa inteligência artificial, e a gente vai ver a interação dessa coisa que foi criada, né, com a sua criadora, e é aterrorizante. Eu acho que uma história nesse sentido, gente, envolvendo assim inteligência artificial atrelada a um corpo orgânico, né, a um bicho, sei lá, sabe, uma coisa que não é máquina, uma coisa orgânica, sabe? Eu acho que seria pra nós, assim, no presente, o equivalente ao que Frankenstein foi na época que saiu Frankenstein, porque pra nós eu acho que é uma coisa bem aterrorizante, porque é uma coisa que a inteligência artificial já é a nossa realidade, sabe? Então eu acabei pensando muito sobre isso enquanto eu ia lendo essa história, e eu terminei o conto apavorada de que algo assim venha acontecer, e de pensar que não é tão impossível, não é tão difícil assim que algo assim aconteça, sabe? Então, assim, sério, terminei essa história, foi uma das que mais me surpreendeu, assim, que eu fiquei mais assustada em ler, e é super curto, gente. O livro, esse conto, né, tem, sei lá, 20 páginas. E já te traz, assim, uma experiência muito surreal. Aí tem depois o conto número 6, que é o Depois, que vai contar uma história sobre um possível meteoro que viria pro planeta, né? Que é inclusive um tipo de história de fim de mundo que a gente já tá também familiarizado, né? Porque já tiveram vários filmes envolvendo esse desastre, e até mesmo outros livros, mas enfim. É um livro que vai basicamente, né, contar sobre essa possível chegada, né, de um meteoro aqui, e sobre as últimas consequências às quais as pessoas chegam quando elas estão enfrentando o fim iminente. Então, em muitos casos, né, de as pessoas enxergarem o fim, elas estão sabendo que vai chegar um meteoro que vai destruir o planeta Terra, vai acabar com a vida aqui, então vamos viver o que tem pra viver, vamos fazer, chegar até as últimas consequências e fazer o que a gente tem pra fazer. E o personagem principal dessa história, ele vai fazer isso, né, ele vai tomar uma decisão que pra ele não foi assim, não seria, né, em condições normais, não seria a melhor das ideias. Então ele toma essa atitude, e a gente vai ver as consequências dessa atitude quando essa questão do meteoro não acontece da forma como estavam imaginando que iria acontecer. Então a gente tem essa reflexão bem interessante também nesse 6º conto, né, que é o Depois. E o 7º e último apocalipse dessa história, que se chama O Vagaroso Fim do Mundo, vai falar também sobre uma outra infecção, né, que teria chegado no mundo inteiro, e quais seriam também, né, tanto os efeitos dessa infecção nas pessoas, como também como as pessoas estariam lidando com isso, né? Como que as pessoas estariam vivendo e, enfim, né, tentando conviver com essa nova ameaça. Inclusive, o fim desse conto, ele é muito interessante, até porque a gente tem uma atmosfera, assim, muito sombria, muito impactante. Eu acho que principalmente pra gente que, né, viveu há pouco tempo a pandemia, ler esse conto vai ter um impacto diferente também. Então eu acho que essa foi uma forma, inclusive, de o autor fechar o livro de um jeito bem interessante, porque remete a gente a algo que a gente viveu há não muito tempo atrás, sabe? E que a gente nunca sabe, né, quando vai surgir um novo vírus, uma nova infecção aí, né, que pode fazer com que o mundo,
enxergue, né, esteja ali face a face com o fim da humanidade, né? Então é mais um conto muito interessante dessa coletânea que, gente, falei com vocês, né, tá disponível no Kindle Unlimited, com certeza vocês vão ler super rápido, é um livro bem curto. Sério, vocês vão devorar essa história. Se vocês gostam, né, de histórias de ficção científica, com essas ideias de fim de mundo, eu recomendo muito esse livro. Eu já tinha tido contato com outro livro do autor antes, que é O Caçador de Sofrimentos, e esse livro anterior que eu li do autor, inclusive tem uma resenha aqui no canal, ele me convidou pra falar sobre o livro dele uns anos atrás, eu vou deixar o link aqui na descrição. Só que a gente tá falando ali, né, de um thriller psicológico. Inclusive, na época que eu li, eu achei que foi um livro que poderia agradar pessoas que leram e gostaram, por exemplo, de A Paciente Silenciosa. Porque a gente tem, assim, uma história que vai trabalhar um thriller psicológico muito forte, assim, né, dentro das personagens. A questão mental, psicológica dos personagens está muito presente dentro dessa história, inclusive questões até mesmo de pessoas que estão internadas, né, em instituições psiquiátricas. Então, se você gostou, né, se você gosta desse tipo de livro, né, que vai ser sim um thriller psicológico, eu recomendo que você faça essa leitura. Se eu não me engano, também está disponível no Kindle Unlimited. E hoje o autor me convidou para conversar com vocês então sobre, né, esse novo livro dele, que é Os Sete Apocalipses, agora de ficção científica, porém todo conto, eu acho, aqui, né, dentro desse livro, ele vai trazer um quê de um suspense, de uma ideia de horror, porque você pode ficar horrorizado com algumas coisas que acontecem aqui. Eu, por exemplo, fiquei apavorada com essa ideia do polvo. Então, pra você que tá agora aqui também, talvez, procurando um livro aí pro Halloween, essa aqui eu acho que pode ser, sim, uma boa pegada pra você, caso você curta também ficção científica, porque tem essa coisa mais do horror também em algum dos contos. Você pode ficar, assim, assustado em alguma dessas histórias. E aqui, né, eu tenho a versão física do livro, que também tá disponível pra compra na Amazon. Eu queria chamar a atenção, gente, para as ilustrações, que cada conto, né, cada nova história vai trazer uma ilustração que tem a ver com a história em si que a gente vai conhecer. E eu achei tão lindas as ilustrações. Deixa eu até procurar mais uma aqui. Ó, são todas muito lindas e todas até meio, assim, impressionantes, sabe? Pra quem fica impressionada com essas imagens, assim, de, sei lá, né, coisas que vão, no caso aqui, remeter ao fim do mundo. Aqui o povo, ó, lembra que eu falei do povo? Olha isso aqui, gente. Eu fui lendo isso aqui, imaginando, eu fiquei, juro pra vocês, apavorada com essa história. Aí tem aqui, ó, o do cometa, né, lá, o asteroide que poderia atingir a Terra, enfim. Cada um vai ter, né, uma diferente ilustração referente ao conto em questão. E aqui temos o último, né, dos Apocalipses, que inclusive é uma adaptação da capa mesmo. Então, gente, recomendo bastante, gostei muito da experiência de leitura. Caso você não conheça, apresento pra vocês o trabalho do Rafael, como eu disse, está disponível no Kindle Unlimited. Aproveita que, inclusive, tá rolando promoção de 3 meses de Kindle Unlimited por R$ 2,99 na Amazon para diferentes contas. A sua conta pode estar ativa, pode estar disponível para receber essa promoção, então vou deixar o link aqui também para você fazer o teste ali da sua assinatura. Se você tá com a sua assinatura ativa, aproveita para fazer essa leitura. No Kindle você vai ler bem rapidinho, porque como eu falei, são contos, são histórias bem curtas, então você vai ler bastante rápido e depois volta aqui pra me contar o que foi que você achou, tá? A gente precisa conversar sobre essas histórias. Vem aqui me contar qual que você mais gostou, qual que te deixou mais surpreendida, porque eu fiquei muito surpresa com várias das histórias desse livro aqui. Agora eu quero saber o que você achou da recomendação de hoje, comenta aqui embaixo pra eu saber. Vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse, agradecer também ao Rafael Becker por confiar e apoiar no meu trabalho mais uma vez. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau!